Bem-vindo ao Atualiza, o podcast da melhor faculdade de Manaus, e você sabe qual é, CIESA. E você que não me conhece, sou o professor Abraão Guimarães, coordenador do curso de Direito. Mas, professor, o que nós vamos encontrar por aqui? Tecnologia, inovação e o direito. Vamos ter vários e vários assuntos. E você que não nos acompanha nas redes sociais, Instagram, CIESA Manaus, TikTok e YouTube. Por aqui você vai ter muito conteúdo. Senta aí e pode rodar a vinheta. Hoje vamos mergulhar na advocacia criminal, um ramo do direito que atrai multidões. Estamos aqui com a professora mestre em segurança pública, Gorete Rubim, e vai falar sobre esse tema que é muito importante para os acadêmicos e para os profissionais. Professora Gorete, seja bem-vinda. Obrigada, professor Abraão. Agradeço, em nome do CIESA, o convite para esse podcast e eu espero hoje poder contribuir também com os nossos acadêmicos um pouco sobre a minha experiência nesses 12 anos de advocacia criminal. Maravilha. Professora, conte um pouquinho primeiro da sua história, da sua trajetória, para quem está assistindo entender um pouco. Primeiramente, eu formei muito cedo, com 23 anos de idade, e já iniciei carreira como advogada criminalista. Primeiramente, eu fui contratada para atuar como advogada criminalista em um núcleo de práticas jurídicas. Dentre as minhas funções, a principal seria para atuar nos casos reais de júri, do Tribunal do Júri, onde nós tínhamos pessoas que estavam sendo levadas a plenário em decorrência de alguma acusação por crimes dolosos contra a vida. Então, em razão da parceria que essa instituição tinha com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, era necessário que nós garantíssemos a plenitude de defesa e o contraditório para esses réus. Professora, qual é o papel que a senhora acha da advocacia criminal na sociedade? Muitas pessoas têm dúvida, e é importante para quem está nos assistindo, para a professora comentar um pouquinho sobre o papel da advocacia criminal. Do meu ponto de vista, professor Abraão, a advocacia criminal, dentre os ramos do direito, em especial da advocacia, ela tem um papel importante ao ponto que muitos advogados compreendem a advocacia criminal como um sacerdócio. E aí, quando se fala nisso, mas por que comparar a advocacia criminal com um sacerdócio? Porque você vai estar lutando contra toda a máquina estatal, em prol de buscar garantir um julgamento justo para uma pessoa. Normalmente, quando se fala na advocacia criminal, as pessoas pensam que o fulano é advogado criminalista, vai estar defendendo bandido, ou seja, mesmo sabendo que o cliente dele é culpado, vai estar querendo inocentar o sujeito, mas não é assim. O principal papel da advocacia criminal é garantir que todo e qualquer cidadão tenha um julgamento justo e, consequentemente, as regras de direito constitucional e principalmente de processo penal sejam devidamente respeitadas. Porque o que nós observamos, quando o sujeito é julgado de qualquer maneira e não é bem assistido por um bom advogado criminalista, muitos direitos acabam sendo cerceados. E quem perde ali não é somente o réu, mas principalmente a sociedade. Porque hoje aconteceu com aquele sujeito, amanhã pode acontecer com qualquer um de nós, ou até mesmo com um familiar nosso. Então, sempre que se busca velar pelo respeito e pelo devido processo legal, toda a sociedade ganha com isso. Lógico, com respeito ao devido processo legal, a depender do caso, vai se almejar uma tese absolutória, uma causa de diminuição de pena, a retirada de alguma circunstância genérica qualificadora e, em situações muito excepcionais que muitas vezes a defesa não tem até a possibilidade de conseguir absolver ou diminuir a pena do sujeito, que o indivíduo tenha pelo menos um julgamento justo e imparcial. Olha, maravilha. Então nós vimos a professora comentar que o direito criminal defende o direito da pessoa, não é o bandido. Muitas pessoas da sociedade, você que está assistindo, pode até pensar, defende bandido. Não, defende o direito. E todo cidadão, como a professora pontuou, merece ter uma defesa justa para aquilo. Professora, comente para mim esses dilemas morais e éticos que às vezes existem no meio da advocacia criminal. É muito comum, professor Abraão, nós nos depararmos principalmente com advogados em início de carreira, até mesmo acadêmicos do curso de Direito, indagando, professora, como é que a senhora aceita defender, por exemplo, um homicida? Ou uma situação de um sujeito que matou
uma criança, ou até mesmo praticou um crime de feminicídio, ou praticou um crime de estupro de vulnerável, né? Será que o teu lado humano, muitas das vezes, pode vir atrapalhar o teu lado profissional? Isso é muito importante que nós levemos em consideração que, a partir do momento que eu estou atuando na defesa de uma pessoa, né, eu estou atuando como profissional. Então, o meu lado técnico ali precisa sobressair, independente se o meu lado, como ser humano, concorda ou não com aquele tipo de atitude. Eu tenho que ter um olhar técnico, jurídico, para tentar, de alguma forma, solucionar aquela situação que chegou ao meu escritório. Lógico, é importante destacar que o advogado é o primeiro juiz da causa. E pelo fato dele ser o primeiro juiz da causa, ele tem que saber orientar o seu cliente de como é que ele deve atuar, quais serão as suas estratégias defensivas e, principalmente, ser honesto com o seu cliente quanto às possibilidades de êxito ou não naquela causa criminal. Maravilha. Professora, comente quanto tempo você é advogada criminal? Professor Abrão, eu já estou nesta carreira como advogada criminalista 12 anos. No dia 20 de fevereiro de 2025, eu completei 12 anos de advocacia criminal e também de docência em direito penal e processo penal. Então, o início da minha carreira é interessante porque eu tive que aprender a ser advogada e professora do curso de direito ao mesmo tempo, né? Hoje em dia é normal nós vermos jovens iniciando carreira muito cedo, né? Tudo bem que há 12 anos atrás isso era um pouco menos comum, mas é importante nós instigarmos nossos alunos a sempre buscarem ser o melhor profissional possível, não somente depois de muitos anos, mas tentar se destacar no mercado desde o início. Porque se você se dedica e se destaca desde o início, a chance de você ter um futuro brilhante se torna muito maior. Ah, maravilha. Professora, tem uma pergunta um pouco fora do contexto, mas dentro de série, né? Entrando aqui numa pergunta meio para mudar o clima, de série criminalista. O que a professora assistiu ou indica para que as pessoas que estão assistindo, nossos alunos, advogados, falam assim, eu quero aprender como atuar, só que às vezes eu não consigo ir no tribunal, minha vida é corrida. Professora, assistiu alguma série ou assiste criminal? Assim, professor Abrão, eu sou do tipo de advogada e professora que eu gosto muito de documentário, né? E é interessante nós destacarmos que, por exemplo, a realidade do Tribunal do Júri brasileiro é muito diferente da realidade do Tribunal do Júri norte-americano, né? Nós temos, cada um tem a sua forma de organização e, consequentemente, de atuações. Por exemplo, nós tivemos casos recentes que saíram até mesmo no Netflix, relacionado, por exemplo, o caso da Elise Matsunaga, o caso da Elisa Samúdio, que tratam situações de grandes julgamentos ocorridos aqui no Brasil, o caso da Isabela Nardoni. Recentemente, nós tivemos até uma série que eu achei muito interessante ser retratada, porque ela trabalha principalmente a parte de direitos humanos, principalmente com relação à discriminação racial e também com relação aos direitos da criança e do adolescente, que são os Quatros da Candelária, né? É uma série recente, mas, ao meu ver, muito enriquecedora. Então, são alguns pontos que eu acredito que são importantes nossos alunos terem a oportunidade de assistir nos momentos em que estiverem, muitas vezes, de folga, para conhecerem como é que o Brasil, e principalmente, né, os grandes advogados criminalistas atuaram nesses casos emblemáticos. Maravilha, professora. Mas você que está em casa, eu vou até indicar algumas aqui. Better Call Saul e How to Get Away with Murder, que é como defender um assassino, né? Que é muito interessante essa série, que é uma professora de direito penal, teve ali a confusão entre os alunos ensinando como defender propriamente dito. Mas, professora, vamos entrar aqui nas áreas de atuação e desafios da advocacia criminal. Dentro da advocacia criminal, tem alguma subdivisão das áreas de atuação? Crime de menor potencial ofensivo, de maior, contra a vida, patrimônio, cibernético, tem essa diferença? Temos sim. É interessante, professor Abrão. Temos colegas advogados, por exemplo, que atuam muito mais em crimes dentro do juizado especial criminal, crimes considerados de menor potencial ofensivo, onde é possível aplicar as medidas despenalizadoras do processo penal, como suspensão condicional do processo, composição civil dos danos causados, transação penal.
e até mesmo acordos de não persecução penal. Temos colegas que são especialistas dentro da advocacia criminal a atuar apenas em casos de crimes contra o meio ambiente. Temos colegas advogados criminalistas, como eu, que voltam seu olhar muito mais para a situação de crimes dolosos contra a vida, com uma atuação grande no tribunal do júri. Temos colegas advogados criminalistas que resolvem atuar somente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar, seja em favor da vítima ou em favor do sujeito que está sendo acusado. Assim como temos colegas criminalistas que atuam em crimes envolvendo colarinho branco, né? Crimes que envolvam situações, por exemplo, ligadas ao tráfico de drogas, situações de crimes envolvendo corrupção, licitações. Então, o direito penal em si, ele é muito vasto. Então, dentro da advocacia criminal, você pode escolher se você quer atuar dentro de todos esses ramos relacionados à advocacia criminal, ou você vai se especializar de uma forma muito mais aprofundada dentro da advocacia criminal em uma dessas áreas. Maravilha. Professora, tem uma pergunta que eu acho que todo mundo que está em casa fica na dúvida. O advogado criminal, ele pode trabalhar tanto na defesa quanto também como assistente de acusação? Explica isso para a gente, por favor. Assim, professor Abraão, normalmente quando se pensa no advogado criminalista, na maioria das vezes se lembra do sujeito que está defendendo quem? O acusado. Mas é importante nós destacarmos que a família da vítima, a própria vítima, se ela estiver viva, ela também tem direito a ser devidamente acompanhada no processo criminal. Muitos indagam, mas tem um Ministério Público. Só que, infelizmente, nem sempre o promotor de justiça vai conseguir dar uma atenção exclusiva para aquele caso, vai conseguir receber os familiares da vítima para explicar como está ocorrendo o andamento do processo. Nesse tipo de situação, é importante que a família constitua um advogado para orientá-la e conseguir dar o devido acompanhamento ao processo em favor da vítima ou, em caso de falecimento ou declaração de ausência, em favor dos seus familiares na condição de sucessores processuais. E aí nós já temos uma dica de processo penal. Normalmente se pensa que o assistente de acusação é o advogado. E no processo penal, o assistente de acusação, né, é a vítima ou seu representante legal, caso ela seja menor ou tenha algum problema de saúde mental que lhe tire o discernimento ou reduza. Aí então nós temos a figura da vítima ou do representante legal e, no caso de morte ou ausência declarada da vítima, os seus sucessores processuais, ascendente, descendente, cônjuge ou irmão. Esses sujeitos também podem atuar na condição de assistente de acusação. Então, eles solicitam, através de um advogado, para serem habilitados no processo na condição de assistente de acusação, justificam o motivo deles atuarem como assistentes. Lógico, como vai faltar o ius postulante, ele vai precisar constituir um advogado ou até mesmo em situações excepcionais ter assistência da Defensoria Pública para atuar na condição de assistente de acusação. Olha aí, uma dica muito importante. Então, o advogado no âmbito ali criminal, ele pode trabalhar na defesa e também auxiliando aí a vítima, a família, na parte ali da acusação. Mas, professora, eu tenho uma dúvida quanto a isso. O juiz, no decorrer desse processo, ele pode negar que a pessoa se habilite, ou o Ministério Público se opor a essa habilitação de assistência à acusação, ou fica... Como é que funciona isso? Normalmente, o Ministério Público, como ele observa que o trabalho do assistente é um trabalho que vem para somar, né, com a acusação, normalmente aceitam o familiar ou a própria vítima, por meio de seu advogado, se habilitando na condição de assistente de acusação. Né? Lógico, nós sabemos que o processo penal não nos traz a possibilidade da interposição de algum recurso, caso ocorra essa negativa por parte do magistrado quanto à aceitação do assistente de acusação. É importante destacar que, quando é a própria vítima ou seu representante legal, né, a chance de ser aceita é muito maior. Mas se porventura a vítima tiver falecido, né, e algum familiar da vítima tivermos, por exemplo, um conflito, o irmão querendo se habilitar como assistente de acusação e o cônjuge também, ao mesmo tempo, querendo se habilitar também nessa condição de assistente de acusação. Então, aquele sujeito que tem um grau de parentesco mais próximo com a vítima é o sujeito que tem mais chance de estar
habilitado no processo na condição de assistente de acusação. Maravilha, professora. Tem um tema que eu acho que é muito interessante a gente trazer para quem está assistindo, acadêmico, advogado já, sobre a audiência de custódia. Como é que ela funciona, né? Às vezes a pessoa que está em casa, estou na dúvida como é que funciona. A pessoa é preso pela polícia militar, leva a polícia civil, como é que é esse tempo? Explique para a gente um pouquinho, por favor. Quando nós tratamos da audiência de custódia, né, é um tipo de audiência que foi inserido no nosso ordenamento jurídico como uma forma de garantir a legalidade da prisão do sujeito. E quando eu falo na legalidade da prisão, eu não posso lembrar somente da prisão em flagrante, porque tanto a prisão em flagrante, como prisão preventiva, como prisão temporária, tem a realização de audiência de custódia. É muito mais comum nós observarmos a realização de audiência de custódia nas situações de prisões em flagrante. O sujeito é preso pela polícia militar, que tem um trabalho extensivo, é levado para a polícia civil, vai para uma delegacia, consequentemente é elaborado o auto de prisão em flagrante, são ouvidos os policiais condutores. Se a vítima estiver acompanhando, é ouvida a vítima. Por fim, o sujeito é interrogado para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Nesse meio tempo, nesse prazo, que não pode ultrapassar 24 horas, o sujeito tem que tomar ciência da nota de culpa, dos motivos que ensejaram a sua prisão e, consequentemente, quem foram as pessoas que comunicaram. É importante que ocorra a comunicação de seus familiares ou pessoas próximas quanto à prisão. Se ele tiver advogado, comunicação do seu advogado, caso não tenha, defensoria pública, comunicação do Ministério Público e também do Poder Judiciário. Normalmente, no dia seguinte, né, quando o sujeito é preso, ele é encaminhado para a audiência de custódia. Na audiência de custódia se faz presente o magistrado plantonista, o membro do Ministério Público, o advogado da pessoa que foi presa. Caso ele não tenha advogado, é disponibilizado um defensor público. Qual o objetivo da audiência de custódia? Verificar se a prisão que foi realizada segue os devidos trâmites do Código de Processo Penal que zelam pela sua legalidade. Numa situação de prisão em flagrante, caso não tenham sido respeitados, né, os ditames previstos no Código de Processo Penal, o que é que vai acontecer? Essa prisão é considerada como ilegal. E na audiência de custódia, ela tem que ser relaxada, como prevê o artigo 5º, inciso 65 da nossa Constituição Federal. Contudo, se for observado, né, pelo magistrado, pelo membro do Ministério Público e pela defesa que a prisão em flagrante seguiu as devidas formalidades, o magistrado vai ter que decidir se vai ser uma situação de concessão de liberdade provisória para o sujeito, já que eu estou tratando de uma prisão em flagrante legal, ou se é uma hipótese, quem sabe, de conversão dessa prisão em flagrante em prisão preventiva. E aí nós temos uma outra dica importante de processo penal. Né? Recentemente, o nosso Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que o magistrado na audiência de custódia, ele não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Então, ele necessita seguir ainda as exigências do artigo 311 do Código de Processo Penal, de forma que a prisão preventiva tem que ser esse pedido feito através de uma representação do delegado de polícia ou através de requerimento do Ministério Público. O que não pode acontecer mais hoje em dia é do magistrado, na audiência de custódia de uma prisão em flagrante, querer convertê-la automaticamente em prisão preventiva. Quando nós estamos, por exemplo, numa audiência de custódia de uma prisão preventiva ou de uma prisão temporária, o magistrado ele vai verificar a legalidade da prisão e também se não houve nenhum tipo de tortura no momento da realização dessa prisão. E, principalmente, ver a validade do mandado de prisão. Basicamente, o objetivo principal da audiência de custódia, verificar a legalidade da prisão e também se o sujeito não sofreu qualquer tipo de tortura quando a prisão foi devidamente realizada. Lembrando aos nossos ouvintes e aos queridos alunos que durante a audiência de custódia o magistrado não adentra quanto ao mérito do fato. Ele fica voltado somente para a situação da prisão.
Olha aí, dica maravilhosa. Ele não está vendo ali, ele vai ver só a situação da prisão e os fatos ele não entra, porque é no decorrer, né, Da professora, da instrução. instrução processual que ele vai analisar todos os fatos. Mas, professora, como é que funciona, aqui entrando num tema muito atual, crimes cibernéticos? A professora já atuou sobre esses golpes digitais, vazamentos de dados, fakes na internet, esses deepfakes. Como é que as pessoas poderiam se precaver, aqueles que estão em casa, os alunos, os advogados que querem atuar nesse ramo que tem crescido cada vez mais? Como é que trabalhar nisso? É importante, professor Abrão, destacar que aqui na cidade de Manaus, dentro da Delegacia Geral da Polícia Civil, nós temos uma delegacia especializada que trata das investigações dos crimes cibernéticos, inclusive sob a titularidade do delegado Henrique Brasil, né? Quanto aos crimes cibernéticos, nós observamos que ocorrem diariamente, né? Hoje em dia, principalmente também envolvendo até mesmo advogados na condição de vítimas, de pessoas passando golpe e dizendo que se trata do escritório do advogado fulano de tal, e muitas das vezes induzem os clientes ao erro. É importante que nós, como advogados, tomemos as devidas cautelas. Por exemplo, quanto a essa situação do advogado, é muito interessante, né, apesar de nós vivermos essa era das redes sociais, de postagens, mas eu oriento que você tenha uma foto lá no teu perfil do WhatsApp que seja só do teu escritório, e redes sociais como, por exemplo, o Facebook, Instagram, você utilize uma diferente para que o sujeito, na maioria das vezes, não pegue a mesma foto do teu escritório. E é importante ressaltar também que a tua foto como advogado só seja disponibilizada para o teu cliente se ele estiver no teu número de contatos, porque isso também de alguma forma evita com que pessoas que venham induzir as pessoas ao erro, os golpistas, eles consigam saber qual é a foto que realmente você utiliza. Porque se você disponibiliza a tua foto de perfil para todo mundo, é muito fácil do sujeito pegar uma foto idêntica à do teu escritório ou a tua foto que você utiliza para o teu perfil de WhatsApp do escritório e simular sendo o advogado. Olha aí, dica maravilhosa. No Brasil, nós temos vendo até a OAB, né, os tribunais falando sobre esses possíveis golpes de pessoas se passando por advogado. Então, se mandarem uma mensagem para você se passando por advogado, ligue para o seu advogado. Eu sempre digo para os meus clientes, professor, e para os meus alunos, mande um áudio, Isso. porque a pessoa não vai se passar através de áudio, E né? principalmente, antes de transferir qualquer dinheiro via Pix ou transferência bancária, ligue para o advogado para saber se essa cobrança realmente é verídica, né? Até porque nós temos situações de golpistas que estão baixando o processo de clientes e encaminhando para o cliente, possivelmente alguém que tem acesso a esse tipo de sistema, encaminham e o cliente, na maioria das vezes, acaba acreditando, achando que se trata do seu próprio advogado. O ideal, antes de transferir qualquer tipo de valor, entre em contato com o advogado, verifique se o número, né, para onde a pessoa que a pessoa solicitou realmente é a chave Pix do seu escritório, porque se não for, o advogado vai informar imediatamente. Então, para evitar cair nesse tipo de erro, porque normalmente são números de contas de pessoa física, né? E quem tem escritório, normalmente nós utilizamos a chave Pix com o nome, o CNPJ do escritório, e a conta está no nome do escritório, e aí você vai observar que está no nome diferente, no nome de um terceiro, e aí isso pode facilitar a indução ao erro. Então é importante que os clientes busquem confirmar primeiramente com o advogado se esses dados, de alguma forma, estão relacionados ao escritório dele ou não. Olha aí, dica maravilhosa da professora Gorete. Geralmente o advogado vai ter o nome dele ou do escritório na conta. Então não deposite esse valor. Preste muita atenção, porque eles se passam por advogados e escritórios de advocacia e vão dizer assim, ah não, mande o valor para você sacar o alvará. E não é assim que funciona. Mas professora, me diga aí, eu quero saber quais dicas a professora daria para quem está começando através da sua visão, desses anos de experiência, tanto na advocacia criminal quanto na docência. É importante que nossos alunos, né, que almejam atuar na advocacia criminal, busquem sempre estudar. Não temos como ter sucesso na advocacia se não for através do estudo. É importante a leitura na vida de todo e qualquer operador do direito,
não tem como ter sucesso, né, desenvolver uma boa linguagem jurídica, desenvolver a oratória, ter bagagem jurídica se você não se volta para a leitura. Leitura de doutrinas, leitura de julgados e acompanhamento, né, de como nossos tribunais estão julgando os casos de grande repercussão. Olha aí, maravilha, anota essa dica aí, não esquece não, estuda, vai ler, vai pesquisar, achando que você vai começar a advogar, eu vou lá. Você tem que ter a base, né, professora? Vai chegar, falar com o juiz, vai se apresentar para o delegado na audiência de custódia, achando que é de qualquer jeito. Professora, a gente está quase encerrando, ainda tem o último tópico aqui. Queria que a professora comentasse os casos notáveis de crimes que a professora se lembra. Tem ali o caso Dom e Bruno, o pessoal ali do Compage, a chacina que houve, o caso Débora. A professora poderia comentar tanto em caráter local ou até nacional, que a professora conhece, ou já participou, já atuou? É interessante que nesses 3 casos, professor Abrão, que foram elencados agora pelo senhor, eu estou na condição de advogada criminalista. No caso da chacina do Compage de 2017, atuei desde a resposta escrita até a fase de memoriais escritos de muitos desses processos. Acompanhei toda a audiência de instrução e julgamento, no caso da chacina do Compage no ano de 2017. Estamos aguardando até hoje que alguns processos ainda venham a ser julgados no plenário do Tribunal do Júri. Outros tivemos êxito com a impronúncia de pessoas que foram acusadas indevidamente. Com relação ao caso a nível internacional da morte do jornalista Dom Philip e do indigenista Bruno Pereira, eu estou na defesa, né, compõe a banca de defesa junto com o professor Américo Leal, doutora Larissa Rubim, doutor Lucas Sá e doutor Gilberto Alves. Nós conseguimos recentemente a impronúncia de um dos acusados e nós estamos aguardando apenas pautarem a sessão do julgamento em plenário dos outros 2 réus que serão levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Com relação ao caso da jovem Débora, né, que foi morta grávida, eu estou como advogada da família da vítima, na condição de advogada do assistente de acusação, que é a genitora da vítima, e foi um caso que teve uma repercussão não somente a nível local, mas nós tivemos uma grande repercussão a nível nacional pela forma como a Débora foi morta. Foi um caso extremamente revoltante com relação ao feminicídio, porque tanto ela como o bebê que estava em seu ventre, que foi retirado, né, pelo autor do delito, tiveram uma morte extremamente trágica, corpo carbonizado, e infelizmente é um sinal triste de como a situação de feminicídios no Brasil ainda acontecem de uma forma alarmante e diariamente, onde nós mulheres ainda somos vítimas e corremos o risco de enfrentar ainda durante muito tempo, enquanto nós não conseguirmos vencer essa forte estrutura do patriarcalismo. Professora, vamos para a última pergunta aqui para a gente encerrar. Guarda aí, não saia não. O que influencia a opinião pública nos processos judiciais? Como é que o judiciário entende? Como é que a senhora entende isso? A mídia, o jornal, seja ele impresso, seja ele digital, como é que influencia isso? Nós observamos que a mídia ela tem um papel muito importante, né, nos casos de grande repercussão. Porque, de alguma forma, a mídia acaba contribuindo para a formação de pensamentos da população, né? E, consequentemente, ao se formar esses pensamentos, as pessoas já vão decidindo, com base nessas provas trazidas pela defesa ou pelo Ministério Público, pode ser que o sujeito seja realmente uma pessoa inocente, mas pode ser que esse sujeito realmente seja o real autor do delito. Então, tudo aquilo que é divulgado pela mídia já vai trabalhando com essa prospecção de ideias, né? E formando, consequentemente, pensamentos com relação ao caso. Eu sempre digo que é importante que a mídia ela consiga ressaltar tanto o lado da acusação, mas também o lado da defesa. Porque se apenas se prospectar o lado da acusação, nós vamos ter falhas processuais e corremos um risco altíssimo de ter uma situação de injustiça. Porque as pessoas já vão com uma prévio pensamento de
julgar o sujeito como culpado sem conhecer o conjunto probatório. Então, é importante que o trabalho da mídia esteja muito alinhado, conhecendo tanto as provas de acusação como as provas de defesa, e dê espaço para os dois lados se manifestarem. Maravilha, professora. Muito obrigado por a professora ter aceito esse convite. Que maravilha, que papo. Olha aí. E tudo isso você aprende lá no CIESA, professora, né, professora? Muito obrigado Obrigada. pelo seu tempo. Você que está em casa, muito obrigado por ter esperado até aqui, ter assistido. Curta, comenta esse vídeo, compartilhe informações relevantes. Siga o CIESA, tanto no Instagram, TikTok, YouTube. Até mais, atualiza.